só para entrar mais pessoas. Glória a Deus. Bom, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Independente da quantidade de pessoas que estiverem agora, né, nós vamos dar início, porque após a gente vai gravar e eu vou deixar disponível na página do Instagram, na página do Facebook. Então, para aquelas pessoas, né, que não vão poder estar ao vivo conosco, elas vão poder receber desta bênção depois, porque esta live ficará gravada. Então eu quero saudar as irmãs e iniciar com o Salmo 71, onde diz assim: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Se tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Este é o nosso Deus, aonde nós podemos sempre nos refugiar, aonde nós podemos sempre buscar a sua justiça e o seu refrigério, o refrigério para as nossas almas. Então, hoje Deus tocou os nossos corações para que a gente pudesse fazer uma partilha de testemunho, de fé e de oração. E esta pessoa que irá participar conosco é uma irmã muito especial, onde ela fez parte de toda a história de conversão da Bruna, né? Este grupo de mães intercessoras que nasceu a partir de uma dor que enfrentamos durante alguns anos, onde a Bruna ela esteve fora, né, do aconchego do nosso lar, onde ela se foi por causa de filosofias, por causa de ideologias, onde ela acreditava que era o certo, e ela, em busca, né, de um vazio interior, ela buscou lá fora no mundo, e muitos foram, né, as decepções, muito foram as situações até de risco, de perigo, onde ela se encontrou. Mas como o Senhor, como disse esse salmo, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso refúgio. Eu me refugiei na rocha que é o Senhor. E claro, com o apoio, com a intercessão de muitas pessoas. E a nossa irmã Cíntia foi uma querida intercessora, uma pessoa que participou de todo este processo que enfrentamos com a Bruna. Ela já entrou na live, eu quero chamá-la para estar conosco e compartilhar de toda essa história. Aí eu apresento oficialmente. Boa noite. Boa noite. A paz. Oi, Manu. Tudo bem? Beijo da tia Cris. Beijo para a tia Cris. Beijo. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Minha irmã querida. Obrigada pelo A palavra de Deus fala, né? Tem amigos que é mais chegados que um irmão. E a Cíntia é esta amiga e esta irmã, porque é muito mais que amiga. A irmã na fé e tem toda essa importância também para o ministério, né? Porque a Cíntia,
Nós nos conhecemos há mais de 10 anos, né, Cíntia? Uhum. E nós nos conhecemos casualmente, num encontro casual, na casa de uma No vizinha churrasco nossa, básico, né, amiga? numa vizinha até então incomum, quando a Cíntia ainda morava aqui em Valinhos. E a partir disso, assim, não bastou, né, as conversas, porque quando a coisa é de Deus, não tem como não falar de Deus, e ali mesmo, naquela festa, nós começamos a falar, né, das coisas de Deus, porque Foi. as coisas de Deus nos atraem, e ali a Cíntia compartilhou o testemunho do milagre da vida dela, né? Que este é um outro testemunho que a gente vai compartilhar, né? Até uma outra oportunidade. São Porque a muitos, né, amiga? Cíntia que são muitos testemunhos para compartilhar. Mas a Cíntia sempre foi, né? Essa profeta na nossa casa. Ela que não era para estar viva hoje, né? Porque assim como Lázaro, A Dani tá lá. Jesus a ressuscitou no terceiro dia, né? Teve um grave problema de saúde, uma sepsemia, onde ela ficou internada na UTI, desenganada pelos médicos. E o Senhor fez esse milagre, né, na vida dela. Então, os propósitos de Deus, nós não conhecemos, né? Nós temos que confiar, porque muito mais do que a gente imagina, o Senhor tem preparado para nós. E através dessa união de fé, né, nós nos aproximamos, depois veio o início de Mulheres com Propósito, e quanto foi importante na minha vida, né, porque foi através de todo este processo que Deus fez na minha vida. É como se fosse um preparo, né? É como se fosse assim, Deus me fortalecendo para tudo aquilo que eu iria passar um dia. Porque se não fosse toda essa base, todo esse crescimento espiritual, todo esse apoio emocional e espiritual de fé, né, com as nossas irmãs na fé, eu acho que seria impossível passar, né, por tudo que a gente passou. E graças a Deus, a Cíntia conhece a Bruna desde 14, 15 anos, né? Desde a adolescência. Desde a Início da adolescência. Então, ali a gente não tinha nem em sonho o que a gente iria passar. Verdade. Né? E passamos com a graça de Deus. Verdade. Porque a palavra de Deus fala, pode nos retirar tudo, mas, Senhor, não retire a tua graça, porque foi através da graça de Deus que a gente foi sustentada, né, todos os dias, para suportar a batalha, para suportar tudo aquilo que a gente teve que enfrentar e teve que... fugiu a palavra agora. Vencer. Eu tô preocupando a tia Dani. Ai, tia Dani Piscinato, se você estiver aí nos assistindo, manda um coraçãozinho pra Manu, tia Dani. Eu acho que ela não entrou ainda. Manu, tem que esperar. Ela vai entrar. Onde tá a outra fila do pão? Não, então, como nós temos, né, Cíntia, tanto testemunhos de milagre, e este canal, sim, ele nasceu, né, através dessa superação. A tia Dai entrou. Tia Oi, Dai, Dai, seja bem-vinda. Entrou. Tia Dani mandou coraçãozinho pra você. Ela tá te vendo. Olha lá, diz que te ama. Eu te amo. Sejam todas bem-vindas, minhas irmãs. A gente está dando continuidade, porque depois essa live vai ficar gravada, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Existem processos, amiga, como você estava dizendo, existem processos que nós passamos sozinhos. Passamos como se fosse num deserto. E às vezes até procuramos alguém assim e não encontramos, sabe? Quando Deus quer tratar direto no nosso coração, quando Deus quer tratar com a gente. Manda 3 coraçõezinhos.
Mas existem processos que nós precisamos de ajuda. Sim. Nós precisamos ter aquelas pessoas que têm fé e que entra com a gente no propósito, sabe? Então, existem esses momentos, os momentos de ficar sozinhos, diante de Deus, com os nossos processos, mas existe o tempo também de dividir, né? Porque às vezes a carga é muito pesada e aí nós queremos carregar sozinha e é muito difícil. Então, nós temos que ter sempre algumas pessoas que são realmente, que você vê, conhece a árvore pelo fruto, que realmente tem bom fruto e que vai orar com você, e vai para a trincheira com você, e nascem, né, a família, que eu falo da fé em Cristo Jesus. E o processo da Bruna foi desses, né, amiga? Sim. Muitas pessoas orando. Muitas pessoas, né? Deus nos surpreende. E por causa deste processo, por causa de tudo que o Senhor fez na nossa vida, aonde Ele nos sustentou, né? Onde Ele nos fortaleceu, e através também de uma profecia nasceu, né? As mães que oram pelos filhos, nasceu até mesmo no tempo que a Bruna ainda estava fora, porque Deus, Ele me disse, através de um querido irmão em Cristo, faça da sua dor o seu ministério. E então, hoje, tendo vencido esta batalha, né, porque nós não vencemos a guerra ainda, a guerra final, né, é quando Jesus voltar. Exatamente. Porque sempre estaremos em batalha. Exato. Então, esta batalha foi vencida, e a partir desta vitória, nós estamos aqui para poder ajudar muitas mães que sofrem, muitas mães que ainda estão na batalha. Tem como tirar a situação da pessoa? Não tem como, mas tem como ser sustentada em oração, né? A oração, ela pode muito em seus propósitos, e Deus, Ele ouve, Ele se abaixa a escutar as orações do justo. Então temos que estar diante, né, sempre, dos propósitos de Deus nas nossas vidas. E mesmo que os filhos vão por caminhos tortuosos, por um certo período de tempo, que o Senhor permite isso acontecer, mas através do poder da oração de uma mãe, porque eu nunca me esqueço, né? A Cíntia sempre falava para mim, muitas foram as vezes que nós oramos juntas, mas ela falava, Cris, a tua oração de mãe, ela sobe direto ao céu, né? Então, eu aprendi isso com a autoridade espiritual que nós temos sobre os nossos filhos, de orar sempre e orar sem cessar. É o que nós precisamos, porque às vezes algumas mães compartilham comigo, falam assim, o meu filho não me escuta, né? E muitas vezes acontece isso mesmo. O filho escuta lá fora, mas não escuta os pais aqui dentro. É verdade. Mas quem o filho escuta? Ele escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Essa voz é poderosa para mudar qualquer situação, converter qualquer pecador, independente do que ele esteja passando agora. E nós vamos hoje falar sobre o poder desta oração, né, minha amiga? Então, eu quero dar mais, né, tempo para você, porque o seu testemunho é lindo, e para essas mães que estão desesperançadas. E o seu testemunho também, a exemplo de muitas mães da Bíblia, né, mulheres estéreis, que tinham o sonho de ter um filho. E quantas mulheres hoje, que pode estar acompanhando a gente, ou que venha nos acompanhar, tenha esse sonho de ser mãe. E muitas vezes elas estão até desistindo deste sonho. Que o seu testemunho venha fortalecer, né, tanto o sonho da maternidade, quanto aquelas que são mães, o sonho de ver o seu filho convertido. Porque para Deus não existe distinção de milagres, existe milagre. E o Deus é o Deus de milagre.
Sim. né? Basta-nos nós termos fé, que isto é um fator que não tem negócio. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue o nosso milagre. Nós temos que crer, mesmo naquilo que nós não estejamos vendo. E o Senhor, no tempo certo, né? No tempo de Deus, porque não é o nosso tempo, Ele vem com a provisão, né? Então, eu quero que você compartilhe, Cíntia, conosco, né, o milagre na tua vida, o que foi, né? Todo esse processo para chegar nessa riqueza que está aí do teu lado, né? Que é a Manuela, a promessa de Deus. Não tem tudo a ver. As promessas. Vou falar de você hoje, das promessas de Deus para a sua vida. Eu quero ver que a Dai manda coraçãozinho pra mim. Mas agora a mamãe vai falar com as pessoas que estão ali, ó. Você vai ficar aqui quietinha, acompanhar a mamãe. Então vai lá falar. Tá bom, pode ir lá. Então vai lá, depois você me chama. Eu te chamo, tá bom. Essa geração high-tech. Sim. Meninas da paz do Senhor, eu quero te agradecer, Cris, pelo convite, uma honra poder estar aqui. Que lindo, né, esse trabalho, esse ministério que nasceu há muito tempo atrás no coração de Deus. Sim. É muito engraçado porque Deus faz da nossa dor o nosso ministério, né? E as coisas de Deus a gente não entende, porque são coisas assim doidas. Deus gosta disso. Deus gosta de coisas doidas. E hoje eu vou contar bem rapidamente sobre o testemunho, um testemunho assim complexo, rico em detalhes, mas infelizmente o tempo é curto. Então eu queria pedir para você que está aí do outro lado, se tem alguma mãe desesperançosa, se você se lembra de alguém que está tentando engravidar e não consegue, das mães que têm chorado, que os filhos estão fora do país, que os filhos estão em outra cidade, que os filhos estão na presença de Deus, que você clique nesse aviãozinho de papel e seja nesse momento um canal de Deus, seja nesse momento uma ferramenta na mão do Senhor. Clica aí nesse aviãozinho, chama uma mãe, uma amiga, seja casada, não casada, uma mulher, para vir ouvir a palavra de Deus, para poder ouvir esse testemunho de fé, de milagre que aconteceu comigo, porque nós estamos aqui, nós fomos criadas para ter um relacionamento com o Senhor. E o reino, né? O reino de Deus, ele já está estabelecido, ainda que as pessoas não enxergam, as pessoas não veem, e as pessoas vivem como se não houvesse o reino de Deus. Ele está aqui, né? E então, para quem tem fé, para quem precisa de fé, chama uma amiga, seja ferramenta de Deus. Porque nessa noite eu quero ter boca de Deus na sua vida. Eu tenho orado, né, para que o Senhor ele fale através da minha vida, somente aquilo que Ele quer. Porque eu sou ser humano, falha. Eu não sou nada, eu sou apenas pó, caco e cinzas. Mas o Deus, que é o meu Pai, que é o teu Pai, esse tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Antes de eu pensar em engravidar, eu tenho um testemunho muito grande, que é o testemunho de ressurreição, em que eu fiquei morta, né, praticamente, aos 31 anos no hospital. Mas esse não é ainda o milagre que eu vou contar nessa noite, né, em uma outra oportunidade. Mas eu tinha acabado de sair desse processo de vale da sombra da morte. Eu tive infecção generalizada, eu tive sepse e fui desenganada pelos médicos. Eu fiquei lá entubada e eu sobrevivi. Ao quarto dia, assim como o Senhor fez com o servo dele, lá em João 11, em que Marta e Maria choravam, o Senhor fez comigo como fez com Lázaro, o amigo dele. E depois de eu passar por esse processo, eu tinha 31 anos, eu disse assim, ó, acho que está na hora de eu deixar um legado, deixar uma parte minha, né, nessa terra. Porque passei bem próximo à morte. Aí foi onde eu tentei engravidar,
comecei, falei com o marido, orei, falei com o marido e disse, agora eu quero ser mãe. Bom, esse processo ele demorou 8 meses, eu tive uma gestação e eu tive um aborto. Com 5 semanas eu perdi esse bebezinho. E foi muito difícil, né? Porque os médicos dizem embrião, mas pra gente, quando a gente pega aquele positivo, a gente já se sente mãe, é muito louco. Bom, enfim, aí eu procurei a médica que me acompanhava, ela me deu alguns remédios para eu tomar, indutor para ovular, e eu tive uma hiperestimulação ovariana, fui parar no pronto-socorro por 2 vezes, 2 noites seguidas, e o meu ovário produziu muitos óvulos, e esses óvulos causaram muitas dores e eu passei muito mal. Então eu voltei nessa médica e ela disse, nossa, mas eu te dei uma dosagem tão baixa, assim, já era para ter acontecido isso. Mas devido ao seu histórico, da sua saúde tão debilitada, eu não consigo te atender. Então essa médica, ela me dispensou e disse que ela não estava pronta para tratar da minha causa. E nós havíamos feito alguns exames e nesses exames ficou constatado a endometriose. Inclusive ela disse assim, olha, se você não quisesse engravidar, a gente poderia fazer um tratamento com anticoncepcional, que era um traço de endometriose. E eu fiquei muito frustrada com aquilo, por ela ter me dispensado, eu me senti tão desamparada nesse momento, me senti tão triste. Eu peguei meu carro, saí dirigindo sem saber para onde, e eu chorava e eu não conseguia sair do lugar, e tive que ligar pro meu marido para ir lá me socorrer. Porque é como se os meus sonhos tivessem caído, assim, sabe? Desmoronado, mas eu nem sabia ainda o que me esperava. Enfim, eu fiquei 4 meses chateada, angustiada e não procurei mais nenhum médico. Ela falou que eu tinha que procurar um especialista em reprodução humana. Mas eu disse, como eu vou procurar um especialista em reprodução humana? Ela não investigou nada, simplesmente falou que ela não tinha condições de me atender. E eu não aceitava aquela palavra de reprodução humana sobre a minha vida. Enfim, nesses 4 meses o meu quadro evoluiu muito rápido, o quadro piorou. Então eu procurei uma outra médica e ela me pediu uns exames. E quando ela fez esses exames, que eram os mesmos exames da médica anterior, o quadro já era cirúrgico, já estava com endometriose pelos exames de sangue, assim, alto, e ela falou, você vai ter que fazer uma videolaparoscopia, e eu não sou habilitada, então tu vai ter que procurar um outro médico. E mais uma vez eu saio frustrada daquele consultório para procurar um médico que possa fazer uma cirurgia e me ajudar, porque a endometriose causa infertilidade. Enfim, eu fui pulando de médico em médico. E todo médico que eu chegava, eu tinha que contar toda a minha história. E aquilo era muito doloroso. Foi quando eu achei um médico, e esse médico ficou comovido e disse assim, ó, eu vou te ajudar a ter o seu bebê. Você vai conseguir ter o seu bebê. Eu falei, louvado seja Deus, porque agora eu vou conseguir ter o meu bebê. E aí nós fizemos uma videolaparoscopia, ele me abriu, o caso era sério, ele tirou focos da endometriose, ele me fechou e falou, nós vamos fazer um tratamento com umas medicações, eram umas injeções chamadas Zoladex, você vai tomar 6 meses dessas injeções, era uma injeção por mês, que eu tomava na barriga, todos os meses. E aí com 6 meses, acabou o tratamento, durante esse período eu tive menopausa precoce, foi um tratamento bem difícil, mas eu venci. Então eu voltei ao consultório e ele falou assim, agora você vai menstruar e nós vamos caminhar para que você tenha o seu bebê. E aí, nesse caminho, quando eu esperava a menstruação, eu tive uma infecção nas trompas. E essa infecção trouxe dano nas minhas trompas. E eu passei muito mal e fui internada às pressas. E nesse momento eu perdi a trompa. Então eu só tinha mais uma trompa. Então de 100% que talvez eu tivesse
de oportunidade de engravidar, então essas chances chegaram a 50%, diminuíram a 50% só para eu poder engravidar naturalmente, porque a gente ovula no mês de um lado e outro mês do outro, e assim por diante. Então eu falei para Deus, nada é impossível. Porque eu já tinha passado o milagre da ressurreição, Deus havia me ressuscitado, enganada pelos médicos, o que seria difícil para esse Deus? E eu dizia, não, eu me apeguei nessa uma trompa e eu disse, eu vou vencer. E aí, quando eu voltei desse quarto, perdi uma trompa e tal, voltei para o consultório, esse mesmo médico que tinha me prometido me ajudar, ele já estava desistindo de mim. E ele me dispensou, não. Então, mais uma dispensa. Ele falou, olha, não tem condições, você vai ter que ir para um especialista, porque você ainda tem muita endometriose. E aí ele me indicou para uma médica especialista e eu novamente num novo consultório, conversando com uma nova médica e contando toda a história novamente, aquele agora com uma só trompa. E eu estava orando durante esse processo. Eu orava e eu jejuava e eu pedia a Deus esse bebê. Eu queria muito ser mãe. E as pessoas, é muito engraçado, porque você tem que lidar com a tua fé abalada diante de tanta frustração, de tanta negativa, de tanta má notícia que bate à tua porta, e ainda você tem que lidar com a frustração e a falta de fé das pessoas que estão à sua volta. E eu me recordo que as pessoas diziam assim para mim, nossa, agora com uma trompa é muito mais difícil. E nesse meio tempo eu ministrava sobre a vida das pessoas e eu orava. E eu orava com mulheres que não podiam ter filhos e eu orava e elas tinham filhos. E Deus operava milagre. E um dia uma pessoa bateu na minha porta e disse assim, olha, Cíntia, você ora com as pessoas e elas têm filho, por que é que você ora e Deus não te dá um filho? É tão engraçado isso, né? O irmão Lázaro, ele sempre diz assim, ó, quando tu tá numa prova, o diabo sempre manda alguém lá na sua porta. E eu vivi isso muito de perto. Mas eu tinha 50% de chance. Com Deus, 1% é 100. E aí eu fui lá e fui falar com essa médica e ela falou, Cíntia, você vai ter que fazer um exame chamado estereossalpingografia. É um exame bem dolorido. E ela falou para saber qual é a saúde dessa segunda trompa. Aí eu disse para ela, eu não quero sentir dor, como eu tenho endometriose, a gente vai fazer isso no centro cirúrgico. E ela disse, eu não posso te operar sozinha, eu vou te operar com outro médico, amigo meu. E aí nós falamos com esse outro médico operava só em um hospital. E esse hospital, ele não estava liberando todas as cirurgias pelo convênio que eu tinha no momento, e era um excelente convênio, que era um convênio médico assim top pela empresa em que eu trabalhava nessa época. E se eu precisasse fazer uma cirurgia na cabeça, não tinha problema, eu fazia essa cirurgia, agendava. Mas aquele tipo de cirurgia, uma videolaparoscopia, estava bloqueado. E eu dizia, como assim? Eu liguei no convênio médico, eu liguei no hospital. E eu falei com esse médico para a gente ir para um outro hospital. E o médico dizia, não. E nesse processo eu aprendi que muitas vezes a gente tem o não e a gente murmura e reclama. Mas você já parou para pensar que às vezes o não é um livramento? Que o não pode ser um livramento na sua vida? E que Deus fechou essa porta porque ainda não é o momento e talvez porque de repente não é desse jeito que ele quer trabalhar. E essa porta se fechou e ele falou, vai ter que esperar. E nesse meio tempo, eu passava mal, eu tinha dores terríveis, eu saía de casa desmaiada, eu chegava no hospital com a pressão 8x5, 7x4. E teve um desses dias terríveis que minha mãe estava na minha casa, meu marido me tirou da cama carregada, e eu fui de coração entregando a minha vida para Jesus, porque eu tinha certeza que naquela noite eu ia morrer, que naquela noite o Senhor ia me levar. E, enfim, aí eu fui para a maternidade fazer um exame de ultrassom, e essa médica, ao fazer o exame de ultrassom, ela não conseguia dar o diagnóstico, porque dentro virou uma maçaroca dentro
do meu abdômen. E ela não conseguia ver e fazer um laudo, nada. Ela disse, olha, a situação está tão grave que eu vou ter que chamar o meu chefe, que inclusive é o meu pai, disse, para ele me ajudar. E vieram 2 médicos, essa médica, o pai dela, que era o chefe lá do departamento, para conseguir ver. E ela falou, nossa, tá muito ruim. E aí eu tinha passado pela emergência, e eu aguardando, até que eu procurei um outro médico para fazer um outro ultrassom mais aprofundado. O Dr. Kleber Cursinho, o nome dele. Eu fiz aquele exame e ele me examinando, ele disse assim, Cíntia, para que você vai levar esse exame? E aquele exame nem o médico tinha pedido. Eu tinha uma guia só, de uma solicitação, mas o médico que me deu aquela guia já não era mais nem o meu médico, porque ele já tinha me dispensado. E aí eu disse, mas por que, doutor? Ele falou, seu caso é muito grave. Se você não levar isso para um médico, um bom médico para te acompanhar, o teu intestino pode ser rompido e você vai parar dentro de um centro cirúrgico. E até as pessoas descobrirem o que é, você vai morrer de infecção generalizada, porque esse intestino pode romper. E aí foi então que eu conheci um médico, o doutor Carlos Alberto Peta, e levei todos os exames para ele olhou os exames e era muito ruim. E ele falou assim, olha, vocês vão para casa e vão pensar se vocês querem fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia grande, uma cirurgia arriscada. Vão para casa, pense, depois vocês voltam. Aí eu disse para ele assim, eu não tenho o que pensar. Se eu não fizer essa cirurgia, eu corro risco de morrer? Ele disse, sim, corre risco de morrer. Se eu fizer essa cirurgia, eu também corro o risco de morrer? Ele disse, sim, corre o risco de morrer. Eu disse para ele assim, então, eu quero fazer a cirurgia, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer lutando. Eu quero fazer. E aí nós marcamos a cirurgia, e essa cirurgia foi no dia 12 de 12 de 2012. Um dia que ficou... Eu fiz muitas cirurgias, mas essa cirurgia foi uma cirurgia que marcou muito. Eu fiz em São Paulo, num hospital em São Paulo, porque esse médico operava em São Paulo, e meu marido não quis que ninguém fosse. E no telefone ele dizia assim para os amigos que ele ia para São Paulo levar a mulher dele para fazer uma cirurgia, mas ele não tinha certeza se ele voltaria com a esposa. E o médico disse que mais ou menos umas 10 horas duraria essa cirurgia. E nós fomos. Porque Deus tinha uma palavra para minha vida. Ele dizia que eu ia ser mãe. E as pessoas diziam assim, Cíntia, mas você está sofrendo tanto. De repente Deus quer que você seja uma mãe de coração. De repente Deus quer que você adote, né, essa criança. E outros diziam, de repente Deus falou filho na fé e você não entendeu. E um dia, muito angustiada, eu virei para Deus e disse assim, ó, Deus, o Senhor não é um Deus de confusão. A tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de confusão. Então, eu quero saber, eu vou gerar esse bebê vai ser por adoção, você é uma mãe de coração, é um filho na fé. Eu quero que o Senhor me fala. Porque se o Senhor me falar que eu vou ter que adotar, então eu vou entrar numa fila de adoção. O Senhor conhece meu coração. Se é filho na fé, o Senhor só me esclareça. Eu não posso dormir essa noite nessa confusão de mente. E aí, nessa noite, eu orei, chorei muito. E aí eu orei, tirei uma palavra revelada. E lá em Isaías 66:9, Deus falou comigo. Abriria eu a madre e não geraria? Geraria eu e não abriria a madre? Assim diz o Senhor teu Deus. Naquela noite eu tinha a certeza que eu ia gerar esse bebê. Que esse bebê ia sair do meu ventre. Que Deus ia fazer um grande milagre. Que Deus ele ia contrariar todos os exames, todos os diagnósticos médicos. Porque Ele é Deus. Deus é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que tira a vida. Então, nesse momento, eu apresentei essa causa diante do Senhor. E eu tomei posse dessa palavra. Eu disse, aconteça o que acontecer, eu vou gerar esse bebê. E aí eu fui para essa cirurgia. Só que essa cirurgia foi um sucesso. Meu marido ficou aguardando lá no quarto. Chamaram ele para o centro médico. Ele disse que quando ele viu o rosto do médico, o médico nem precisava dizer que tinha dado tudo certo.
porque o sorriso desse médico era de orelha a orelha. E o médico da ultrassom havia dito para ele assim, ó, amigo, tu pode ter um óbito na tua carreira, porque o quadro dessa menina é terrível. E realmente, estava tão horrível o meu quadro, porque eu tinha, inclusive, órgãos fora do lugar. Os meus órgãos, tanta aderência por conta da endometriose, que órgãos saíram do lugar. Vocês não têm ideia do quanto eu sofri em dor física, emocional. Enfim, nessa cirurgia eu perdi uma parte do meu intestino, ele destrugou, removeu, mas eu também perdi a minha segunda trompa. E eu havia grudado naquela trompa como esperança, engraçado isso. Às vezes a gente se apega em coisas com uma esperança e a gente coloca fé em alguma coisa. E eu quero te perguntar nessa noite, no que é que tu está colocando a tua fé, minha amada? Eu tinha fé que aquela trompa ia trazer o meu bebê, mas aquela trompa foi embora. Então meu marido chegou na beira da cama e disse assim, ó, eu tenho uma notícia ótima, deu tudo certo, né? Falou que foi um sucesso a cirurgia, porém você perdeu a tua trompa. Quando ele disse, você perdeu a tua trompa, eu tive um choro de luto, sabe? Eu chorei um choro de luto porque eu disse, as minhas chances se esgotaram. Porque eu não aceitava uma palavra de reprodução humana na minha vida. E só que eu chorei por 5 minutos só. Eu falei, parei, sabe quando a ficha cai? Eu disse assim, ó, por que eu tô chorando? Eu perdi uma trompa, mas eu ganhei a vida. Eu estou viva. Mais uma vez, Deus me colocou, soprou sobre mim vida. Eu podia ter morrido nesse centro, nesse hospital, na mão desse médico. E aí nem Cíntia e nem bebê. Mas o Senhor, Ele preservou a minha vida. Ok. 3 meses aguardando a recuperação, eu voltei para o consultório e ele falou assim, Cíntia, e agora? Você vai para a reprodução humana? Eu disse, não quero. Ele falou assim, olha, você já tem 37 anos. Não que eu não me preocupe, eu me preocupo. Mas o teu quadro foi tão grave, menina, que vai aproveitar a tua vida, vai viver a tua vida sem dor. E eu passei 1 ano ali aproveitando a minha vida, me cuidando e tal. E no final do ano, eu voltei naquela primeira médica que me dispensou. E eu tinha uma ligação com ela. E eu voltei para fazer um Papa Nicolau. Eu falei, eu tenho que retomar, né, a minha vida ginecológica. Aí, quando ela fez o exame do toque, ela tocou, ela falou, eu acho que você tá com endometriose no útero. Porque aqui é onde tá duro e era para estar molinho. Então vai fazer um outro exame. Aí fui fazer um outro exame e chorei nesse dia. Eu falei, era só o que faltava. De novo, o intestino. Aí eu fui fazer um outro exame, falei com o médico assim, iluminado, porque ele já tinha me acompanhado num passado e ele tinha toda a minha ficha. E ele falou, Cíntia, o que você está esperando para ter o seu bebê? Vai para uma fertilização, garota, vai para uma fertilização. Eu disse, doutor Rodrigo, não é simples assim. Você vai lá e sai grávida, você não tem certeza de nada. Você vai lá, paga um desgaste físico, emocional, financeiro, que não tem garantia de nada. Ele falou, você está brincando com a tua vida. Porque se você tiver um bebê e futuramente um perrengue, eles tiram tudo. Mas se você não tiver um bebê, você vai continuar nesse perrengue e você pode morrer. E aí nesse dia eu chorei demais. Eu chorei demais porque não era o que eu queria. Enfim. Eu pedi a Deus para que Deus falasse comigo. Eu só ia fazer um tratamento se o Senhor falasse comigo. E Deus usou o meu marido para falar comigo. Meu marido, assim, é uma bênção na minha vida. Mas o meu marido, ele não vai à igreja, sabe? Ele vai de vez em quando. Ele não é aquele homem que brota fé nele. Mas eu queria que Deus usasse um profeta. E Deus usou meu marido como profeta. E um dia ele chegou em casa e eu chorando muito. E ele falou, o que está acontecendo? E eu disse para ele, e aí ele falou assim, que o médico disse, então vamos fazer esse tratamento. E nós fomos para esse tratamento. Às vezes você quer o resultado e você quer do jeito que você mentalizou, do jeito que você imaginou, mas Deus, ele tem as formas dele trabalhar. E saiba de uma coisa, um milagre não é só para você, o milagre é para
tocar todas as pessoas em volta. E o meu milagre tocou todas as pessoas em volta. O meu milagre tocou esse médico. Eu tinha menos de 10% de chance de ser mãe através de uma fertilização. Eu coloquei 2 bebês aos 38 anos. O meu útero cheio de fibrose, meu útero todo fibrosado por conta de várias cirurgias, ainda com foco de endometriose. E desses 2 bebezinhos, Deus me entregou a Manuela, para a honra e glória do nome do Aleluia. Senhor. A Manuela veio na minha vida, assim como Deus me prometeu, ela veio do meu ventre. Então eu quero dizer uma coisa para você, você que está aí desse lado. A fé move montanhas. Eu podia ter desistido, eu podia ter ficado com medo, mas eu decidi não andar por condição. Andar por condição é você andar de acordo com aquilo que você vê. E aquilo que você vê pode ser muito negativo, pode ser tudo contrário, mas a última palavra sobre a minha e a sua vida vem do Senhor. Então, ande pela fé, porque é pela fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. E eu agradeci a Deus por um bebê que ainda nem estava na minha barriga, sabe? Então, lá em 2 Coríntios 2, 7, fala, você tem que andar por aquilo que os seus olhos não veem, que é a fé que move todas as coisas. E Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo, e a prova daquilo que nós esperamos, e a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não temos. Então, se você acreditar de todo o seu coração, você mentalizar, você fazer aquilo que o seu cérebro, porque o seu cérebro ele não distingue a realidade do imaginário. Então, se você pensar no seu coração, e não importa o que seja, você manda informação para o seu cérebro, já se mentaliza. Eu me mentalizava com o bebê no colo, abraçando esse bebê. E isso fez com que a minha fé aumentasse. E a minha fé agradou o coração de Deus. E Deus trouxe a Manuela para mim. E a Manuela é além daquilo que eu pedi ou pensei. Então, se você não tem um bebê e está aí do outro lado, creia, tão somente creia. Se você é mãe e está aí do outro lado e o seu filho hoje está longe, distante, saiba que a tua oração tem poder. Porque eu falava para a Cris, a oração da mãe sobe turbo, sabe? Eu imagino assim, minha oração para com a vida da Manuela hoje, até antes dela estar no meu ventre, Pousando como labareda, queimando todo o mal, todo o diabo, todo o impedimento, toda a barreira. Se você tem um filho aí desse outro lado e ele está no meio das drogas, está longe dos caminhos do Senhor, não importa. Sabe por quê? Porque Jacó recebeu a notícia que o filho dele, José, havia morrido. E esse homem chorou porque José era o filho querido. Foi o filho da esposa dele, de Raquel, que era infértil. E José era um grande milagre, porque Deus fez daquela mulher, como fez comigo, uma mulher estéril, a mãe de José. E aquele amor por aquele filho. E de repente a notícia chegou que esse filho havia estado morto. E uma má notícia. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhecia o coração de Jacó. E Deus foi com José. E José passou, ele desceu numa cisterna, ele foi escravo, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi perseguido, mas Deus preservou a vida dele. E Deus fez de José o governador do Egito. A tua oração tem poder, minha irmã. Pensa o que tu queres com fé, então o Senhor vai fazer conforme o teu coração. Porque o nosso Deus, ele é Pai. E como um bom pai, ele gosta de dar boas coisas, porque a palavra dele diz assim, ó, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais Deus. Se o filho me pedir pão, eu não darei pedra. Esse é o Deus que nós servimos. Mas você tem que saber qual é a sua identidade em Deus. Sim. Para de ficar se culpando, você não tem culpa de nada. Nós criamos os filhos, mas os filhos não são nossos, Deus nos empresta. Porque os filhos são do Senhor, mesmo antes dele nos dar, ele já pertence ao Senhor. E se você está orientando o teu filho, você
na palavra e todas as palavras de apoio, de amor e de carinho que você dá para o seu filho, independente da situação que ele está, de rebeldia, de droga, de bebedeira, ou distante, ou num outro país, não importa. É uma semente lançada em terra fértil. E essa semente vai frutificar, essa semente vai crescer e essa semente vai dar fruto. Mas tu tem que ter uma fé sem duvidar, porque não somos eu e você, é a mão do Senhor que pode. Sim. E essa pessoa que vos fala, eu estava desenganada pelos médicos e fui ressuscitada. Os médicos diziam que eu não podia ter filho, e vocês viram a carinha da minha Manuela? Eu sou mãe da Manuela. Hoje eu não tenho mais útero, eu tive que tirar depois, há 2 anos atrás, por conta da endometriose que eu ainda tenho. Mas a palavra dele foi cumprida na minha vida. Eu gerei a minha filha. Gera as suas bênçãos, gera o seu milagre através da sua oração, minha irmã. Não se desespere. Quando você olha para fora, quando você olha a condição é negativa, o caos da saúde, o coronavírus, a economia do país, como eu vou fazer? Não sei se eu quero ter filho agora, porque como eu vou sustentar tudo certo? Filho é herança de Deus. E quando você tem um filho, seja ele gerado no coração ou no seu ventre, você passa a conhecer face a face o Deus provedor, porque ele vai te ajudar a criar e educar teu filho. Deus vai trazer o teu filho para o aconchego dos seus braços. Deus vai fazer do teu filho eu posso sentir aqui nesse momento a presença do Senhor. Filhos que estão longe, estão perto, Deus agora manda eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Que os teus a ele pertencem. E decanta labanai. E se você crê aí diante dessa tela, seja do computador, seja do celular, coloque a tua mão na frente. Porque o Senhor está te entregando uma grande bênção. Nessa noite o Senhor está te renovando, irmã, renovando as tuas forças, renovando a tua mente. Labaço e decanta labanai. O Senhor está ressuscitando os teus sonhos. O Senhor está indo agora onde o seu filho está. Amém. Ah, Senhor amado, porque Ele fez isso com a Cristiane, a Bruna é prova viva desse milagre. Essa menina ficou 3 anos sem a gente saber, ela andou por um vale das sombras, vale das trevas, mas hoje a vida da Bruna é para a glória do Senhor. A Bruna hoje está na presença de Deus. Eu podia ter desistido, aceitado, não, ser mãe não é para mim, mas não, eu acreditei na palavra, eu acreditei na promessa do Senhor, e hoje eu escuto, mamãe, você é a minha princesa. Coisa linda. Vai acontecer. Amém, eu creio. Deus vai fazer. Eu creio. Além daquilo que você pediu ou pensou. E tudo isso tem um processo, né, Cíntia? Não foi um mês, não foi um ano. Não, foram 6 anos. 6 anos. Esse processo duraram 6 anos. E eu dizia assim, ó, eu só vou entender o porquê desse processo todo quando eu olhar dentro do olhinho do meu bebê. E eu grávida, sabe? Gerando a Manuela naquela felicidade, né? Gravidez. Eu passei tanto perrengue de saúde e a minha gravidez foi perfeita. Não tive nenhuma ocorrência. E eu dizia assim, quando eu olhar para dentro do olhinho dela. E quando o médico a trouxe, eu olhei dentro do olhinho dela, eu falei, filha, Deus me preparou. Foram 6 anos de preparação. Deus me preparou para ser sua mãe. Hoje, quem tem a oportunidade de conviver com a Manuela sabe que ela é uma criança extremamente especial. Ela é mais pra frente que o capô do Fusca. Mas eu olho hoje dentro do olhinho dela e eu falo, nossa, tinha que ter passado esses 6 anos, porque Deus estava me preparando para que hoje eu fosse habilitada e capacitada em ser a mãe de Manu. Exatamente, exatamente. Ela é muito inteligente. E é isso, mães. Minhas irmãs, quando nós estamos na prova, não murmure, né? Muitas vezes nós não entendemos realmente o que está acontecendo. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, era para ser rápido o processo. Mas porque foi tão demorado, porque foi 40 anos na prova,
porque eles murmuravam demais, eles não acreditavam, né? Deus estava mandando maná e mesmo assim eles estavam questionando Deus, né? Os meios que Deus usa. Quando você reclama e você murmura, você está dizendo com o seu comportamento que Deus ele não é suficiente, que Deus ele não pode. Quando você reclama e murmura é porque a sua confiança não está sendo depositada no altar, aos pés do Senhor, que você talvez tenha comparado o poder de Deus com o poder do homem. O poder de Deus é inabalável. Infinitamente incalculável. Né? Nós sofremos, choramos, rios de lágrimas, né? Que só Deus sabe as noites em claro que a gente passa chorando. Mas o Senhor não desperdiça. Nenhuma lágrima é em vão. Quando choramos aos pés do Senhor, né? Quando choramos naquele que pode fazer o impossível acontecer. E o tempo se foi, né, amiga? Passa tão rápido. É verdade. Então, eu quero deixar aqui um versículo que está em Romanos 12:12, onde fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isto fará toda a diferença, seja qual for a situação, né? Seja qual for a prova que passamos. Esta prova nós vencemos, né? Vencei com a Bruna, você venceu com a Manu, mas nós não estamos isentos de passar outras provas. Mas nós sabemos, né, ao Deus que servimos. E quando a gente ressignifica, né, tudo isso, a sensação que a gente tem é que a gente sai muito mais fortalecida. Né? Como você disse, você foi capacitada para hoje criar a Manu, né? Dar a educação. É uma força que vem do céu. Do céu. Do céu, né? Ele nos fortalece. Antes da gente encerrar, amiga, eu quero lançar um desafio para essa minha irmã que ficou aí até o final. Sim. Assistindo a gente. Eu te desafio que hoje, nessa noite, quando você orar para o seu propósito, pedindo o seu milagre, né? Quando você quiser pedir o seu milagre, ao invés de você pedir, agradeça. Agradeça por aquilo que você ainda não vê. Mentaliza você já recebendo esse milagre. Não o processo, você já recebendo o seu milagre, você celebrando o seu milagre, você dando um cheiro no seu milagre. Mentaliza e agradeça ao Senhor. Isso, irmã, vai fazer uma diferença na sua vida. Exatamente. Era como eu falava, né, para as mães. Eu falava assim, eu não sei de que jeito, eu não sei quando, eu não sei como, mas um dia eu vou estar dando meu testemunho, né? E esse dia ele chega. O tempo de Deus, ele é perfeito, porque ele faz muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente sonhou. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam verdadeiramente, né? Então, o principal, assim como a Cíntia falou, ela se agarrou na esperança de uma trompa, assim como muitas vezes o maior testemunho assim que eu tenho com Deus, eu me agarrava às vezes num aparelho de celular, aonde a Bruna de tempo em tempo me falava 3 mensagens, até o dia que ela perdeu esse celular, que eu não tinha mais contato nenhum com ela, que eu não tinha mais notícia nenhuma de onde ela estava, se ela estava embaixo da ponte, passando fome. E Deus falou assim, né? Confia em mim, né? Confia, entrega. Então, quando a gente entrega verdadeiramente para o Senhor, Ele faz, né? Ele não desampara nunca e jamais. O Senhor foi aonde ela estava, nas condições que ela estava, né? Ela estava ali, desamparada, numa situação de rua, e o Senhor a alcançou. Então, o que é impossível para esse Senhor? Nada. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Amém? E tudo Obrigada. É possível ao que crê. Ao que crê. Porque, se Deus quiser, irmã, Deus sempre quer o melhor Deus para quer. os seus filhos. Deus sempre quer. Nós podemos tudo, todas as coisas, enfrentar adversidades e os nãos com o Senhor. Sim. Sendo que Ele vai fazer infinitamente mais. Amém, amém. Ainda temos 4 minutinhos. Eu quero não deixar cair a live para poder gravar, né? Deixar gravado. Então vamos orar.
Vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, nessa hora eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por cada irmã, cada mulher que esteve do outro lado, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que a tua bênção, a tua unção e o teu poder seja manifesto agora através dessas mulheres, abençoando o lar e a família delas. Que a esperança, Senhor, que há em Cristo Jesus venha a ser renovada e que a fé dessas mulheres sejam inabaláveis e que elas possam testemunhar de seus milagres, tocando outras vidas. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Cíntia, minha querida, Deus abençoe, viu? Ricas bênçãos do céu seja derramada na sua vida, na sua casa. Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor te guarde, te proteja sempre. Um beijo, fica com Deus. Beijo, tchau, Manu. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.